Não podemos permitir que um regime que deseja eliminar o Estado de Israel do mapa possa ter a capacidade de colocar esse desejo em prática. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. No som de abertura, o porta-voz das Forças de Defesa de Israel em declarações à SIC Notícias. A decisão de bombardear o Irão levou a guerra para um patamar onde tudo se torna mais imprevisível e, portanto, mais perigoso. Mas a confirmação de que Israel tem uma capacidade militar única no Médio Oriente resulta do facto de beneficiar do apoio dos aliados ocidentais. Mais difícil de entender é que Netanyahu tenha avançado contrariando a vontade de Trump, que procurava chegar a acordo com Teherão. O que procura o primeiro-ministro de Israel? Forçar o fim das negociações entre Washington e Teherão? A ameaça do programa nuclear iraniano levou o Reino Unido, a França e a Alemanha, que têm estado muito críticos em relação ao que se passa em Gaza, a colocar-se desta vez ao lado dos israelitas, reconhecendo-lhes o direito de defesa. Há alguma coisa no direito internacional a justificar este ataque? Ou tudo se resume de novo a saber de que lado se está, usando dois pesos e duas medidas para justificar uns e criticar os outros? À procura de respostas, conversamos neste episódio com o comentador da SIC, Daniel Pinel. Filho, trouxe um presente para a vossa casa nova. Adivinha o que é? Espera, é um frigorífico. Frio. Uma televisão? Esquece. Um aspirador robô. Para um T1. Ah, um faqueiro. Tens de o lavar à mão. Os teus pais dão-te tudo. A Caixa dá-te o que precisas. Contrata o teu crédito à habitação e a proteção fica por conta da Caixa. Sabe mais em cgd.pt. Caixa, para todos e para cada um. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35. Viva Daniel Pinel. O ataque de Israel ao Irão foi rapidamente descrito por Washington como unilateral. Significa que os norte-americanos estavam sobretudo interessados em retirar pressão e em defender as suas forças no exterior, as embaixadas? Foi isso que procuraram fazer de imediato? Sim, e começaram a fazê-lo com alguma antecedência. Se nós nos lembrarmos, mais de 24 horas de antecedência, e há uma razão para isto. Este plano está a ser preparado há muito tempo. Este plano específico está a ser preparado há muito tempo. Não é à toa que o Irão tem tentado convencer os Estados Unidos, há décadas, mas em particular desde o 7 de outubro, várias vezes, em fazer isto. A administração Biden não tinha querido fazer isto. A administração Trump, por uma variedade de razões, depois podemos explorar, estava muito mais interessada numa via negocial direta com o Irão e, portanto, estava a tentar ainda controlar Israel. Eu devo dizer que, por exemplo, há um caso interessante, foi condenado ontem, vejam essa coincidência, um ex-analista da CIA, Asif William Rahman, que fez uma fuga de informação dos planos de Israel. Portanto, eram planos que tinham sido partilhados em outubro, a 15 e a 16 de outubro, com os 5 olhos, portanto, com os Estados Unidos, o Canadá, o Reino Unido, Nova Zelândia e a Austrália, e que eram altamente secretos, restritos, e que mostravam bem um plano de ataque com todas as contingências contra estes alvos e outros, e que foi, na altura, uma das razões pelas quais isto levou algum tempo foi porque, depois dessa fuga de informação, Israel teve que fazer novos planos de contingência, porque isso acabou na net. Ele foi condenado ontem ou anteontem por espionagem, E se Trump não queria esta ação agora, se estava a tentar negociar, Netanyahu não lhe fez a vontade, ou há aqui uma ambiguidade de Washington que na verdade reflete um jogo duplo na região? Nós temos aqui duas opções, não é? Bom, número um é que temos que perceber que a política externa dos Estados Unidos tem constrangimentos institucionais, portanto Donald Trump faz muita coisa e diz muita coisa, e é muito imprevisível, mas há pressões sobre ele e sobre a sua administração, genericamente falando, por exemplo, da defesa, se quisermos, do complexo de defesa, do lobby iraniano nos Estados Unidos, que não é dispiciendo, uma série de outras coisas, do lobby israelita, que também não é dispiciendo, etc. Dito isso, eu creio que há duas opções e se calhar são as duas plausíveis. A primeira é que Donald Trump, aliás, como é indicado pelos seus tweets ou pelos seus truths, como se diz no Truth Social, em que ele dizia que não queria que Israel atacasse e que estava a tentar uma via negocial. E objetivamente isso era
revolucionário. Ou seja, voltou a uma coisa que o Obama tinha tentado fazer e não fez particularmente bem. Estava a tentar fazer o JCPOA, o acordo iraniano, de que saiu unilateralmente. Estavas quase a chegar ao mesmo ponto, e estava a ser através de Oman, mas foi a primeira vez que foi bilateralmente, direto, alto nível, em vez de ser conversas técnicas dos Estados Unidos com o Irão. Isto deixou Israel extraordinariamente nervoso, porque ia ser menorizado, ia ser marginalizado na estratégia americana para o Médio Oriente, o que é fundamentalmente inaceitável para Israel como um todo, mas em particular para Netanyahu. Portanto, o que pode ter acontecido é Trump ter dito para não haver o ataque foi-lhe comunicado e ele, por alguma razão, não quis comprar essa luta, e portanto o ataque foi unilateral no sentido em que os Estados Unidos não participaram diretamente, mas obviamente participaram de várias maneiras. E participam na defesa, não é? Agora quando forem atacados. E não só, materiais de guerra que foram enviados, armas, partilha de informações estratégicas, uma série de outras coisas. Dito isso, essa é uma possibilidade. A outra possibilidade, e acho que esta é mais plausível, é que Netanyahu, que é um operador político extraordinariamente astuto, percebeu aquilo que Donald Trump queria, e aquilo que Donald Trump quer é um acordo, não interessa se o acordo é bom ou mau, quer um acordo rápido com o Irão para ter uma vitória política. E então aquilo que foi dizer foi: se nós vamos fazer bom polícia, mau polícia, nós vamos fazer um ataque, e os Estados Unidos podem dizer, se querem evitar um segundo ataque, têm que ceder a todas as minhas condições. Que é um bocadinho isso que está a fazer. Que é aquilo que está a ser feito. Eu penso que Netanyahu obviamente não quer o acordo, obviamente não quer isso. O senador Chris Murphy considerou que o ataque tinha claramente esse objetivo, não é? Que era o de acabar com as negociações que estavam a acontecer. Claramente. A pergunta é: a diplomacia deixou de ter hipótese, ou a fraqueza do Irão pode obrigar à cedência? É mais difícil isto. O Irão está numa posição muito mais fraca do que estava na última década, por uma variedade de razões. Alguma tem a ver com o atrito à sua cúpula militar estratégica, que não é despicienda, nomeadamente até à sua equipa negocial. A pessoa que estava, não era a pessoa que estava formalmente nas negociações, mas era a pessoa que estava a fazer a ligação entre os negociadores e o líder supremo Ali Khamenei, o almirante Shamkhani, foi morto, foi um dos alvos. Portanto, matámos literalmente o negociador, não é? Ou o chefe das negociações. O Irão está muito enfraquecido porque tem muito menos capacidade de influenciar através das suas proxies, e sobretudo do ponto de vista dos ataques aéreos que estão a acontecer neste momento. A Síria, a queda da força aérea síria e da presença da força aérea russa na Síria fazem uma diferença absolutamente monumental, como de resto estamos a ver. Só não há mais ataques porque Israel tem muitas dificuldades técnicas em fazer reabastecimento em voo, e como são cerca de 1000 km só para chegar até aos alvos, depois não tem muito tempo para fazer várias missões ao mesmo tempo, e portanto está a fazê-las faseadas. É a única razão porque nós estamos a ver um ataque em muito maior tamanho ou gravidade. Eu terminava só rapidamente com isto, que era dizer, sim, isto é importante, mas do ponto de vista negocial, o que está a acontecer é simplesmente que Israel se apercebeu de uma coisa muito importante: é que os líderes ocidentais aliados de Israel, por uma variedade de razões, algumas têm a ver com o 11 de setembro, com o 7 de outubro, outras têm a ver com a posição de Israel no Médio Oriente, até em termos de legitimidade, vão falar sobre Israel, mas nunca vão fazer nada que seja, se quisermos, puxar a trela. Não é? Nunca vão conseguir realmente conter Israel. E Israel prefere pedir desculpa do que pedir licença. Não pede licença, faz. Foi também isso que aconteceu aqui, de certa maneira? Foi também isso que aconteceu aqui. E é aquilo que tem acontecido várias vezes. Ou seja, nós estamos agora a dizer, aliás, basta ver, nós estamos a ter as reações dos aliados são, em termos do direito internacional, estão a dizer que Israel tem direito à autodefesa, em vez de condenarem um ataque que o próprio Israel diz que é um ataque preventivo, que não existe no direito internacional, claro, e unilateral. Desse ponto de vista, o Reino Unido, a França, a Alemanha, que têm sido muito críticos, sim, até de Israel por causa de Gaza, precisamente, não é? Apareceram agora a reafirmar o direito de Israel a defender-se, como tu estavas a dizer, e a manifestar preocupação com o nuclear iraniano. É plausível a justificação de Netanyahu, ou pelo menos encontrar aqui respaldo, de que o Irão já estava perto de conseguir fazer uma arma nuclear, quer dizer, já tem anos. Bom, não é? Número 1, sim, a conversa tem muito tempo. Número 2, efetivamente está muito mais perto, muitíssimo mais perto, hoje do que estava antes. Com a ajuda da China, Rússia...
Também, mas por uma variedade de razões. Aliás, muito mais dano foi feito quando os Estados Unidos e Israel libertaram o vírus Stuxnet para precisamente atacar as centrifugadoras do ponto de vista técnico, com um ciberataque gravíssimo que infectou uma parte significativa dos computadores do mundo para apenas chegar àqueles que tinham os controladores Siemens das centrífugas nucleares. Mas isso foi muito mais grave do que está a acontecer agora. Mas o Irão, precisamente por causa disso, manteve muito bem 2 programas paralelos e de facto está a enriquecer a um nível que não é necessário. Eu creio que o Irão está a fazer isto precisamente para forçar as negociações. Ou seja, não estava para forçar um ataque, mas para forçar as negociações. Ou seja, estar tão perto que forçava os Estados Unidos a voltar a entrar num pacto negocial, precisamente porque o que interessa ao Irão é o levantamento de sanções, porque a economia iraniana está a colapsar. E já está a colapsar há pelo menos 2 anos e meio. E isso é gravíssimo para o regime. É muito mais grave para a sua legitimidade do que qualquer tratamento dos direitos humanos ou problemas democráticos ou a relação com Israel ou a questão da Palestina. E, portanto, desse ponto de vista havia uma pressão muito grande. O que acontece? Acontece que mesmo que fosse o caso, do ponto de vista do internacional, temos aqui uma coisa extraordinária, que é um país que tem um programa nuclear não declarado, dizer que outro país ter um programa nuclear não declarado é ilegal. Sendo que o Israel está muito mais avançado e tem mesmo bombas, não é? Israel, aliás, essa é outra questão. A ideia de que, mesmo que o Irão tivesse uma arma nuclear, fosse atacar Israel, não é para qualquer estudante de estratégia nuclear. Vá-se falar com qualquer pessoa, inclusive muitos em Israel. Não é objetivamente credível que o Irão fosse atacar Israel com armas nucleares, pela simples razão que não tem armas suficientes não tem nenhuma neste momento. Se tiver, tem 1 ou 2. Não sabe se as consegue pôr em espaço israelita. Mas mais importante é que o Irão só tem capacidade de primeiro ataque, mas Israel tem capacidade de segundo ataque credível. Ou seja, mesmo que se destruísse Israel todo, como um todo, ficasse uma cratera, ainda assim os seus submarinos equipados com armas nucleares em localizações não designadas, não públicas, poderiam atacar o Irão e fazer danos catastróficos a seguir. E, portanto, desse ponto de vista, não vale a pena atacar Israel. Aliás, nem nunca o Irão atacaria, sabendo que depois havia uma retaliação nuclear também por parte dos Estados Unidos, nem nunca atacaria sem coordenação com os outros parceiros nucleares, que são seus aliados, nomeadamente a Rússia e a China, que já disseram que isso é uma linha absolutamente vermelha. E, portanto, desse ponto de vista, não é credível dizermos que havia uma ameaça existencial. Agora, há uma ameaça, se quisermos, à capacidade estratégica de Israel de punir o Irão pela sua política externa na região. Isso obviamente que sim, porque passava a ter um elemento dissuasor muito mais alto, como de resto a Coreia do Norte conseguiu. A Líbia perdeu essa capacidade e desarmou-se unilateralmente e vimos o que é que aconteceu ao regime. E esse é o medo do regime em Teherão. Dito isso, mais uma vez, aquilo que temos que perceber é ou a existência de uma arma em si é uma ameaça existencial e que leva ao direito à autodefesa e ao ataque. Desse ponto de vista, então, o Irão pode atacar Israel, porque Israel tem um programa totalmente funcional, ou então voltamos ao direito internacional e dizemos só um ataque comprovado ou iminente, estamos a falar temporalmente iminente, daqui a um dia ou 2 e com preparações, é que justificaria o ataque. Não fazendo isso, como aconteceu no passado. O problema de nós dizermos que isto não é importante, e termino com isto, é que depois fazemos o trabalho muito mais simples em relação à Rússia. A Rússia agora pode dizer, precisamente, eu tenho medo que haja bases da NATO na Crimeia e na Ucrânia e sistemas de armamento da NATO e, portanto, como isso é uma coisa que pode acontecer e estava mais próximo de acontecer por causa da adesão do que alguma outra vez, eu posso fazer este ataque. Como é óbvio, o direito internacional não pode permitir isso, porque senão não havia proibição do uso da força de todo. Nem era força meramente defensiva, era força defensiva perante ameaças percebidas, sem provas. E isso não pode existir. E isso é, neste momento, o problema fundamental é que a maior parte dos Estados entende isto, mas continua a ter 2 pesos e 2 medidas, porque Israel é muito especial desse ponto de vista. Para fecharmos a nossa conversa, pergunto o que é que tem mais peso hoje. É evidente que o Irão tem uma superioridade militar, Israel, sobre toda a zona, incluindo o próprio Irão. Isso acontece mais porque tem o apoio dos Estados Unidos ou porque desde o 7 de outubro conseguiu enfraquecer muito os proxies do Irão e o próprio Irão?
as duas coisas. Aliás, nem era capaz de enfraquecer os proxies do Irão se não tivesse cobertura diplomática dos Estados Unidos. Aliás, basta ver que no Líbano, onde houve um cessar-fogo, nós continuamos a ter tropas israelitas, hoje, em violação do cessar-fogo, a operar no sul do Líbano. E, portanto, isso só é possível porque o Conselho de Segurança não impõe mais sanções sobre Israel, porque os aliados de Israel não param de enviar armas a Israel, etc, etc, etc. E, portanto, desse ponto de vista, esse apoio é fundamental para a sua agenda expansionista. Aliás, o Israel criou uma nova figura do direito internacional, que é, já havia uma área de tampão nos Montes Golã, ocupada, e agora ocupámos uma área a seguir, que é uma área tampão, para proteger a área tampão. E, portanto, já estamos a 40 km de Damasco. Como é óbvio, isso é também ilegal. Mas o que é que isto faz? Faz com que o Irão tenha muito menos capacidade de atacar Israel através dos proxies, sem nunca trazer a luta para o seu território. Mas eu devo dizer que, do ponto de vista de Israel, nós temos aqui também um problema. Israel não tem tanta superioridade militar assim, do ponto de vista convencional. Tem do ponto de vista, por exemplo, das informações estratégicas, como de resto estamos a ver, mas do ponto de vista dos ataques convencionais, há uma razão para estarem a fazer ataques tão lentamente ou tão faseadamente. Precisam do apoio americano, e é por isso que estão a tentar trazer os americanos há muito tempo por este conflito. Os americanos têm-se tentado não envolver numa guerra regional entre Israel e o Irão, e têm tentado sempre impedir a escalada. Mas Israel quer essa escalada e só pode fazê-la com o apoio dos Estados Unidos, porque Israel, que não consegue ganhar uma guerra contra o Hamas e não consegue ganhar uma guerra contra o Hezbollah, nenhum dos movimentos foi terminado. Apesar das terríveis perdas que tiveram, não estão terminados, nem vão deixar de ser operacionais contra um Estado do tamanho e da sofisticação militar do Irão. Obviamente que não consegue, como de resto já reconheceu que não vai conseguir degradar totalmente o seu programa nuclear. Agora, vai fazer pesadas baixas, mas para isto, se isto escalar para um conflito, precisa do respaldo militar, além do diplomático que já tem, americano. E aí é que eu acho muito complicado que os Estados Unidos, sobretudo em Trump, cuja agenda inteira é não vamos entrar em mais nenhuma guerra, queremos sair das guerras e ter negociações para haver vias negociais, sejam elas boas ou más, para os Estados Unidos se poderem retirar e focar-se no seu domínio interno, que Benjamin Netanyahu manobre Trump para entrar numa guerra ao seu lado, parece-me mais complicado, e é por isso que os Estados Unidos e outros países estão a tentar virar isto como uma provocação, mas não uma guerra. E estão a tentar distanciar-se desta ideia de que não entraram diretamente no ataque. Resta agora saber o que é que o Irão vai fazer. O Irão pode atacar bases americanas ou interesses americanos na região. Até agora tem tido alguma contenção. Eu suponho que uma parte dos hardliners que tenha sobrevivido neste momento vai dizer o que é que a contenção estratégica nos últimos 2 ataques contra os Estados Unidos ou contra Israel nos trouxeram, a não ser um ataque inaudito sobre o nosso território. E desse ponto de vista vai ser muito difícil os moderados terem alguma moderação ou contenção estratégica. Faço-lhe a proposta para subscrever o podcast Memórias de Francisco Pinto Balsemão, visita guiada pelo seu caminho e pela sua obra, editado pela agência de inovação Instinct, a partir da voz de Francisco Pinto Balsemão. Baseado na obra homónima, publicada pela Porto Editora, teve a participação especial de Clara de Sousa. Todo o livro é reproduzido em 4 temporadas de podcast, num total de 24 episódios. No mais recente, fala-se de Emílio Rangel, que impulsionou a SIC com arrojo e inovação, mas também com decisões polémicas, e depois, anos depois, Pedro Norton assumiu a empresa com um perfil mais técnico e conciliador, focado na reestruturação e sustentabilidade do grupo. 2 estilos distintos que marcaram épocas decisivas na história da televisão privada em Portugal e do grupo Empresa. A sonoplastia deste episódio especial foi de João Martins. Nós vamos voltar na segunda-feira. Até lá, tenham um bom dia, um bom fim de semana. Filho, trouxe um presente para a vossa casa nova. Adivinha o que é? Espera, é um frigorífico. Frio. Uma televisão? Esquece. Um aspirador robô. Para um T1. Ah, um faqueiro. Tens de o lavar à mão. Os teus pais dão-te tudo. A Caixa dá-te o que precisas. Contrata o teu crédito à habitação e a proteção fica por conta da Caixa. Sabe mais em cgd.pt. Caixa, para todos e para cada um. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35.